Olá, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está acessando esse vídeo. Como vocês sabem, né, eu tive, essa semana passada, eu anunciei ali, vocês já ficaram sabendo, né, fui contemplado com uma linda criaturazinha, né, meu filho nasceu, estou muito feliz, embora com um pouco de olheiras, né, que é normal, alguns de vocês até já falaram a frase clássica, né, do aproveita para dormir. A gente não leva a sério, mas agora eu sei que é assim. Não é fácil mesmo, né? Mas também acaba sendo muito prazeroso, né? Quando a situação é voltada, né? Tem relação com amor e, né? Com filho, qualquer sacrifício vai, né? Não é fácil mesmo, né? Meio que sim, claro, mais até ajustar, mas aos poucos vai se adaptando também nesse esse mundo novo, como diz a pediatra dele, né? Tudo é novo. Eu estava num lugar e veio para um lugar estranho, então obviamente que vai sentir algumas coisas, né? Vai estranhar, vai ter uma série de consequências também para o organismo dele. Então, eu agradeço as mensagens de carinho, sei que vocês compreenderam a minha ausência. A aula dessa semana, agora que se encontra, né, atualmente, hoje é segunda-feira, que estou gravando, dia 12, vocês vão ver esse vídeo. A ideia aqui é a correção da prova. Tá? Eu só vou explicar para vocês que essa semana eu vou ter professores que vão me substituir, né, dos professores que lidam com o conteúdo que vai ser selecionado, então eu achei bem interessante. Ele vai até aprofundar mais do que talvez eu iria, né? E até para vocês de repente mudar um pouco, né, essa ideia com eles, desses recursos. Eu já tinha alinhado com eles para a semana passada, mas não foi possível, né? Na verdade era com um deles, depois eu consegui dois, né? Um para cada turma, e então eles, né, vão poder repassar isso para professores que têm experiência na área, e até para você mudar um pouquinho de áreas, né? E aí eu também aproveito, né, para além de conseguir me alinhar aqui com os novos afazeres, nova rotina, eu também acho que eu só tenho a ganhar com esses professores, tá? Porque são professores gabaritados que vão saber passar esse conteúdo específico dessa disciplina, né, que é a parte de processos nos tribunais superiores, e começando pelo recurso ordinário. Não sei se vocês vão conseguir chegar no recurso especial, mas de qualquer forma vocês têm uma boa ideia, né, de como que funciona assim, pelo menos o recurso ordinário. E aí também servirá para você ter um contato com outros, né, professores. Eu acho que sempre é interessante chamar alguém de fora também para nos auxiliar nesse aprendizado. Tá bom? E caso alguém de vocês, né, não, não compreenda algum conteúdo, tem alguma dificuldade, a minha aula desse conteúdo que eles vão lecionar está gravado, está lá no canal do YouTube, que vocês já acessaram, todos já conhecem, né? Então você pode buscar lá, a parte, né, no playlist de recursos vai estar lá, né? Recurso ordinário, vai ter recurso especial também, então, como eu falei, prejuízo vocês não vão ter algum, se não, de repente, eventualmente não entenderam o professor, porque às vezes eles, né, por lidar com essa parte na prática como advogados, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade com a compreensão de algum ponto, né? Por favor, interrompa a aula deles, né, dependendo se for um ou outro professor, e informem que vocês de repente não entenderam o conteúdo, né? Eles vão saber explicar melhor. Se mesmo assim, se não tiver afim, né, não vai ser nem feito chamada, eu falei para eles, não vai ser feito chamada, você pode acessar no YouTube e depois do nosso contato semana que vem, você pode sanar de novo. Dizer, professor, pode recapitular aquela aula? Eu não entendi, eu fiquei com vergonha de perguntar para o professor, foi muito corrido, tá bom? Os prejuízos vocês não vão ter, como eu falei. Tá? A gente tem bastante tempo para ver todo o conteúdo do semestre, certo? Vamos lá, nossa prova. Vi que todos foram muito bem, né? Pelo menos a maior parte, pouquíssimos, né? Foram uma nota um pouquinho mais baixa, mas nada absurdo. Até vocês estudaram, vocês acompanham a aula, uma turma muito boa, né? São duas turmas de recursos muito boas. Costumo dizer que, né, falei até para os meus colegas que vão lecionar que me surpreendi com ambas as turmas. Então, vi que isso refletiu nas notas, né? Vocês tinham acesso também ao todo o material, capricharam, tiveram tempo para fazer. O que importa, como eu falo sempre, é entender o conteúdo. É isso que importa para mim.
mais do que nota, é você sair sabendo aquele negócio. Se você tirou 8, tirou 7, mas você aprendeu uns 70% e vai saber aplicar os 70% na prática, tá ótimo, né? Mas você complementa com um pouquinho mais de estudo. E agora vamos para a nossa revisão, então, entender como é que eu queria, né, cada uma das questões. Você vai ver que errou por uma besteirinha, né? Se você quiser eventualmente embargar a declaração, depois a gente vai poder fazê-lo, né? A correção eu vou postar ao longo dessa semana, tá? Não fiz ainda de todos, mas você vai notar que vai receber um aviso de que está corrigida a tua prova. Mas aí quem quiser, estiver agoniado, e como eu falo sempre, o objetivo é aprender, olha esse vídeo, tá, que eu disponibilizei, você vai ter ideia de que, né, do que eu queria, né? Você já vai ter ideia do que eventualmente acertou, errou, né, e por quê. Tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a tela rapidamente. Vamos aqui. Aqui, vamos lá. A nossa provinha, muito fácil, né? Vocês viram que a primeira eu já tinha feito até exercício de revisão, muito parecido. Então eu não tinha desculpa. Como eu falei para vocês, o básico, eu quero que vocês saibam fazer, né, nesse semestre, saiam daqui, falem para os colegas que vocês aprenderam, isso é o que mais eu quero, é identificar o tipo de decisão, o tipo de recurso. Tá? Nem que for o caso, usa aquela tabelinha, cola ela no armário, né, estuda de novo, que não pode deixar, né, isso que é o básico, nesse semestre você sair daqui sem saber fazer, né, e apontar o recurso errado, isso vai contra você, vai contra, né, a minha pessoa, vão achar que eu não ensinei, né, o direito à matéria, e eu não quero isso para mim nem para vocês, né, eu quero que saia também. Vamos lá, primeira tipo de decisão. O juiz indefere a tutela provisória de urgência cautelar formulada pelo autor. Se é uma tutela provisória de urgência cautelar, né, o que ela é? Ela não é um mero expediente, né, ela tem conteúdo decisório, né, cautelar, tutela provisória. Eu falei para vocês isso aqui, tem alguns de vocês que estão até fazendo essa matéria comigo, que é a tutela de urgência, né? Eu falo muito, são questões, né, decisões interlocutórias, eu já botei até aqui a resposta, sublinhada amarelo, decisão interlocutória que das mais importantes, né, aquelas que as pessoas chamam de liminares, né, e cautelares, às vezes de arresto, sequestro, busca e apreensão. Então, a decisão interlocutória tem conteúdo decisório, não é só impulsionar o processo, né? Então, ela é passível de que recurso? Já vamos fazer a 2 aqui junto, porque a 2 pergunta em cada um desses casos qual é o recurso. Se a decisão interlocutória, ou é agravo de instrumento ou é apelação. Tá no rol do 1015? Tá lá no 1015, inciso 1. Tá aqui, né, sublinhando, 1015, inciso 1, você vai achar que é agravo de instrumento. Essa é mais fácil, acho que todo mundo acertou. O juiz extingue o processo homologando o acordo, porém você notou que ele não se manifestou sobre os honorários dos advogados litigantes. Então, isso aqui é típico de uma extinção do processo, né, por homologação de acordo, né, é uma sentença até definitiva, né, tá no 487. Se você for lá ver, eu vou pegar aqui o CPC rapidinho. Opa, não, tá aqui. CPC, a internet está um pouco lenta. 487. Tá aqui, ó, resolução de mérito quando o juiz. Tá aqui, homologar. Quando ele homologar o quê? A transação, ou seja, né, o acordo. Então, vocês já estudaram isso aqui é uma sentença. Que recurso, professor? Seria, eventualmente, uma apelação, né? Mas aqui ele não se manifestou sobre os honorários. Eu falei, fica atento, se tiver um vício, pode ser embargos declaratórios. O embargos declaratórios vem sempre antes. E aqui é uma omissão, então, embargos declaratórios previsto no 1022, inciso 2. Lembra que o 1022 é o caput que trata dos embargos declaratórios. O inciso 1, né, fala da obscuridade, né? Vamos pegar aqui, para vocês lembrarem, né? Cabe mais declaratórios contra qualquer decisão. Esclarecer obscuridade ou contradição, ou eliminar contradição. E a omissão está no inciso 2. Então está aqui, né? Inciso 2, você tinha que botar embargos declaratórios. Ah, professor, mas por que não há apelação? Lembra que se não se manifestou,
Primeiro, você usa o recurso correto, depois você vai para o seguinte, certo? Por entender que o advogado da parte ré estava tumultuando a audiência, o juiz cassou a palavra do advogado ameaçando prendê-lo. Olha, isso aqui não pode ser taxado, como alguns até colocaram, como um mero expediente. Mero expediente é citação, intimação, designação de audiência, né? Manifesto sobre um documento, isso é um despacho de mero expediente. Aqui tem conteúdo decisório grave, porque ele ameaçou, né? Cassou a palavra e ameaçou prender o advogado. Então isso é grave, é uma decisão interlocutória. E aí você vai dizer, que recurso, professor? Não está no rol do 1015. Tá? Não está lá. Eu falei para vocês até que nem ia cobrar aquela decisão, né, o repetitivo do STJ, em relação a casos que não estão no 1015 e pode ser passível de agravo de instrumento. Então, não está no 1015, tá? Não está no rol do 1015, então eu uso a apelação. Você vai lá no parágrafo 1º do 1009, que fala, deixa bem claro, vou pegar aqui rapidinho, diz aqui, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, que é o caso, não está no 1015, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação e eventualmente interposta. Então, naqueles casos que nós falamos, numa futura apelação, então eu falei para vocês até no nosso exercício de prévio, na nossa revisão da matéria, vai cair algo assim, você tem que ficar ligado, que se não for agravo, a decisão interlocutória é passível de apelação. Então, botei aqui para vocês, tem acesso, tá? Lembrando, essa prova eu já coloquei na Mediateca, você pode baixar lá para ver. O juiz julga totalmente procedentes os pedidos do autor, dando materiais morais, condenando o réu ao pagamento dos ônus de sucumbência. Perfeito, isso aqui, julgando totalmente procedente, isso aqui é uma sentença, né? Sentença definitiva, está com base no 487, vamos lá de novo, 487, né? Vou pegar aqui, daqui haverá a resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido. Então, inciso 1, 487, inciso 1 é uma decisão definitiva, uma sentença definitiva, com análise do mérito. Tá? Passível de quê, professor? O típico apelação. Está no 1009, o caput. Na sentença cabe a apelação. Tá? Vamos lá. Desembargador da primeira turma do Tribunal Regional Federal, relator de uma apelação, negou a admissibilidade ao recurso, porque entendeu que era intempestivo. Isso aqui é tipo uma decisão monocrática, né? Então, aí você tinha que colocar o caso, né, de uma decisão em tribunal. Eu não posso chamar de acórdão, porque não é colegiado. Né? Não posso chamar de sentença, porque é no tribunal, não é em primeiro grau. Não é uma decisão mero expediente, né? Não é um despacho mero expediente, e muito menos interlocutória, né? Porque ele negou a admissibilidade, ele encerrou o processo daquele grau de recurso, porque era intempestivo. Então, é uma decisão monocrática, e aí é passível de que recurso? Lembra que é um típico caso de agravo interno. Falei para vocês, quando falar em decisão monocrática, ou o relator decidiu sozinho, você vai no 1021 do CPC, que é o caso do agravo interno que você utiliza aqui. Certo? Quais são os requisitos básicos de admissibilidade de uma apelação? Explique de forma resumida, objetivo, cada um deles, de preferência citando a previsão no CPC. Eu falei da apelação aqui, para você lembrar, né, ficar mais fácil, não porque daí, em geral, vocês iam vir com outros. Alguns até citaram, né, pegaram de algumas obras que trazem alguns a mais. Tá, mas os 5, se você citasse os 5, aquilo que eu falei até na revisão que caiu, tá ótimo. Sempre lembrando, se você não explicou, de forma resumida ou objetiva, que eu peço aqui, você não teve a nota completa. Então, eu falei ainda, atenção para enunciados, falar para explicar, justificar, não basta só citar. Então, cabimento, né, tempestividade, preparo, legitimidade e interesse. Esses são os básicos, todo treinador cita. Alguns citam alguns a mais. Tá? A explicação até eu tenho aqui, está no material de apoio, muitas vezes eu vi que a maioria de vocês copiou, não tem problema. Alguns citaram no CPC a previsão, sempre lembrando que o único que não tem previsão lá expressa é o interesse, né, mas o resto está previsto. Né, então, pode ser também, ou qualquer obra que você tenha adotado, alguns citaram, né, de obras de autores doutrinadores. Tá? Só relembrando rapidinho, cabimento é a previsão no CPC, está lá no 994. E quando eu falo para resumido, explicar de forma resumida o objetivo, não precisa ficar
uma digressão de linhas e mais linhas, é só citar cabimento. O recurso é cabível, ou seja, previsto no CPC, previsto na lei, caso do CPC 994. Tempestividade, se foi interposto no prazo correto. Preparo, se foi pago as custas, né, recursais, que exige para alguns recursos. No caso da apelação, tem preparo, sim. A legitimidade está no 996, ou seja, a parte tem que ter sido sucumbente para ter legitimidade, né, ser parte do processo ou ter sido atingida pela sentença. E interesse tem a ver com a necessidade de utilidade do recurso. Fechou? Vamos lá, próximo. Assinale a alternativa que contém informação incorreta. Cuidado com isso, né? Essa aqui é a pegadinha de concurso também, incorreta, correta, né? Quem fez zero vestibular sabe disso. O princípio da fungibilidade raramente é utilizado no nosso sistema recursal. Perfeito, corretíssimo, raramente. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo. Certo, está no 1012. Todo recurso possui efeito devolutivo. Correto, a gente já falou também sobre isso. E o último, todo recurso possui efeito suspensivo. Errada, né? Aqui que você tinha que assinalar, incorreta, porque nem todo recurso. Nós falamos aqui que só a apelação tem efeito suspensivo. O resto é automático, vamos dizer assim, né? A apelação que tem. No caso do 1012 de expresso. O resto, agravo, embargo, todos os recursos que a gente está vendo, ao longo do semestre eu falo para vocês, não tem efeito suspensivo, você vai ter que pedir. Tá? Vamos lá. 5. Coloque VOF, mas aí eu coloquei a observação que alguns não prestaram atenção, acho, não viram. Para justificar a questão falsa. Quer dizer, discorrer o motivo que levou a considerar aquele determinado item como falso. Ou seja, nas verdadeiras não precisava, só botar verdadeira. Na falsa precisa justificar. Então, alguns esqueceram, de novo, atenção, tem que ter atenção, o pessoal tem que ter, né, calma na hora de fazer a prova. Vamos lá, questão 5A. Caso o juiz julgue totalmente procedente o pedido do autor da ação, sem manifestar-se sobre uma prova, cabe a posição de embargo de declaração por obscuridade. Até está tudo certo, indo bem, sem manifestar-se sobre uma prova, embargo declaratório. Só que não é por obscuridade, é por omissão. Né? Ele omitiu-se, né? Sem manifestar sobre uma prova, isso é uma omissão. Não é no inciso 1 do 1022, e sim no inciso 2 do 1022. Então é falsa, tinha que explicar. No caso de embargo de declaração, o efeito suspensivo é automático, com oposição do recurso. Falso. Né? Não podendo ser efetivado decisão, enquanto não decidido. Isso a gente vê que é falso, pois o artigo 1026 fala o contrário. Né? O artigo 1026 fala que não tem efeito suspensivo. Eu até expliquei para vocês que em embargos declaratórios você deve pedir para o juiz, quando ele fica parado lá, dizer, não, mas peraí, pode tocar o processo, porque não tem efeito suspensivo. Quer dizer, tocar o processo não, mas pelo menos a decisão você pode pedir para efetivar. Vamos lá, que mais? D, né? Não, desculpa, C. A apelação adesiva, se for utilizada, pode tratar de direito material diferente do que está sendo levantado no recurso principal. É verdadeira essa. Já falamos disso em sala de aula, né? Eu falei isso está perfeito, porque o CPC não obriga que seja a mesma matéria. Se fosse necessário ser a mesma matéria, o CPC traria essa previsão. Né? Depois, não tem, óbvio que eu posso levantar. E falei que ia cair isso com vocês na revisão, tem exemplos, né, que é muito comum você ter essa situação. Falei, uma parte recorre ao dano moral e a outra sobre os honorários. Então, são matérias diferentes. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo máximo de 5 dias contados da ciência da decisão. Ok, podendo ser utilizados contra qualquer decisão. Perfeito, isso está lá no 1022. Né? Se você tiver dúvida, vai lá, olha, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Não tem exceção. Né? Quer dizer, não cria regras de contra decisão interlocutória, contra final, qualquer tipo de decisão. Então está perfeitíssima essa daqui, a D, né? A nossa D aqui é verdadeiro demais. Caput 2022. Os embargos de declaração podem ter efeito infringente e também servir para fins de pré-questionamento. Perfeito, verdadeiro, né? O pré-questionamento está no 1025, ele menciona. O nosso material tinha isso, se tivesse dúvida. No parágrafo 4 do artigo 1024 fala do efeito infringente. Até uma dica para vocês que eu sempre falo, talvez você não tenha notado ainda, é quando você não achar isso no CPC,
usa o índice sistemático, né, dos CPCs, quem tem, então acho que todo mundo tem um Vadmec, com esses códigos em casa. Geralmente eles têm um índice remissivo por palavras, né, que a gente chama de sumário, né, de palavras, remissivos, ou sistemático. E aí você vai ter essa possibilidade de achar, né? Você vê pela palavra, você olha pré-questionamento, ele vai te falar todos os artigos do código do CPC que falam do pré-questionamento. E provavelmente ele vai citar o 1025. Mesma coisa do efeito infligente. Então, tá aqui, a previsão é verdadeira, não precisa nem justificar, eu só coloco aqui porque eu queria explicar onde é que eu tirei a resposta. F. Na apelação, o efeito suspensivo é a regra, perfeito, 1022. Porém, existem situações que podem acarretar a retirada ou não aplicação desse efeito, tal como o caso de uma tutela provisória de urgência que foi concedida em sentença. Perfeito. Está no 1012, né, você vai no parágrafo 1º, ele tem lá essa previsão de que ele retira o efeito suspensivo. Né? Então, o 1022, opa, 1009, né, 1012, desculpa, 1012, né, além de outras hipóteses, começa a produzir imediatamente, ou seja, ele retira o efeito suspensivo. Está aqui, né, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, parágrafo 1º, inciso 5. Então, você tinha que colocar, né, na F, verdadeiro. O juízo de admissibilidade, estamos na G. O juízo de admissibilidade é diferente do juízo de mérito, devendo ser exercido, apreciado, primeiramente o de mérito, e depois o de admissibilidade. Errado é o contrário, você sabe, está no material de vocês de apoio, tem qualquer obra de doutrinadores, né, nós falamos sobre isso, porque primeiro é o de admissibilidade, até porque é uma questão processual, né, prejudicial a análise do mérito. Sempre quando tiver questões processuais, falhas processuais, como é a questão da admissibilidade, eventualmente levantada uma falha de admissibilidade, ele é visto antes. Depois que passa pelo crivo da admissibilidade, ele vai para o mérito. Então, essa aqui é falsa, que está ao contrário. Caso o recorrente deixe de efetuar o preparo recursal, haverá a possibilidade de sanar esse lapso, desde que recurrindo. Perfeito, a gente sabe que existe, está lá no 1007. Tá? Vamos ver aqui, se você estiver lembrando. Né? 1007. Está aqui expresso, onde é que está? Aqui, ó, parágrafo 4. O recorrente que não comprovar nota de deposição ou recolhimento do preparo, né, será intimado para realizar o recolhimento em dobro. Parágrafo 4 do 1007. Perfeito, até aqui. Certo? Nessa situação, quando for sanar essa falha e for recolher o preparo em dobro, se efetuar o recolhimento dos 90%, que era devido, haverá a possibilidade de corrigir esse novo lapso. Não, aí não. Lembra que não tem essa chance. Está no parágrafo 5º de 1007. Se você fosse ler aqui, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial, inclusive, né, de pode remessa e retorno no recolhimento realizado no parágrafo 4. Explica isso, que caso esteja usado do benefício do parágrafo 4, foi bonzinho, deixou você fazer recolhimento depois, só que em dobro, você não pode fazer depois parcialmente, tem que fazer certinho, recolher integral. Falso. A desistência de um recurso não depende da anuência. Não depende, nem a renúncia, nem a desistência. O verdadeiro está no 998. Juiz à cor significa aquele que vai revisar. Não, né? A cor é o que prolatou, proferiu a decisão. E a quem é aquele que vai revisar. Então, aqui está o contrário, falso. Né? No CPC 2015, no atual, existe a possibilidade de uma decisão interlocutória ser impugnável pela via do recurso de apelação. Perfeito. Parágrafo 1º do 1009, que falamos várias vezes. Por último, a L, né, no caso de uma sentença condenatória que julgou procedente só a indenização por danos morais, que foi objeto de apelação pelo réu, não poderá o autor da ação executar e efetivar a sentença sem antes ver o recurso de apelação julgado. Perfeito. Está no 1012, ela vai ter efeito suspensivo. Eu até falei no caso do cliente, né, do cliente que teimou em relação a isso. Então, não pode. Né, então, vai ter que esperar mesmo. Não poderá executar agora. Tá certo, senhores? Se tiverem alguma dúvida, eu sei que eu me alonguei até a mais do que deveria aqui, a correção. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição na próxima aula. O professor não vai fazer essa correção, lembre-se disso. É o professor que vai dar aula para vocês amanhã, né, para a turma de terça ou na quinta, não vai fazer essa correção porque eu já disponibilizei ela tanto em texto, né, na Mediateca, como também o vídeo no YouTube e o link para vocês na Mediateca, para você assistir a essa correção. Aí não toma tempo da aula de vocês. E também, no nosso próximo encontro, você pode também mandar um e-mail, dar
ali professor tutor alguma mensagem, se quiser, né? Que seja depois que você receber a tua prova, se você quiser embargar a declaração, como eu brinco, né? Acho que a correção teve alguma omissão, obscuridade ou contradição, a gente pode, né? Nada impede de eu dar uma olhadinha. Se você tiver razão, todo, se tiver razão, obviamente que eu vou aceitar e vamos aplicar o efeito infringente e modificar a tua nota. Mas também recorram com cautela, né? Não vai querer recorrer. Eu sei que não existe recurso para a instituição da prova, mas eu aceito que os alunos acadêmicos tentaram, ou pelo menos, né, sei lá, professor, mas aqui eu entendi que era assim, professor, mas eu respondi, mais ou menos, às vezes naquele, muita prova, né, são quase, sei lá, 90 provas para corrigir, só de recurso, depois mais umas 100 e poucas de tutelas, mas alguma coisa pode passar despercebido. Tá certo? Um abração, cuidem-se e aproveitem a aula, né, que o meu colega vai dar para vocês, e na semana que vem eu estarei, né, ao vivo com vocês aí, integralmente, certo? E não esqueçam, quem quiser, eu estou disponível no e-mail, no WhatsApp. O WhatsApp às vezes é até mais rápido de eu responder. Tá certo? Um abraço. Até mais.